que havia encontros de escola, sempre batia papos com o Fiorin sobre isso. O Fiorin dizia, olha, professor, uma coisa que na verdade nunca tem falhado é aquela leitura que eu sempre promovo nos meus livros, dos 3 níveis de leitura do texto. Todo texto, pessoal, independente do tipo de texto que seja um texto literário ou não, ele vai ter 3 níveis de leitura. Tá? Não que você precise ler talvez 3 vezes o texto para poder sacar esses 3 níveis de leitura. Mas os 3 níveis de leitura, eles existem. Independentemente se você, na verdade, conseguiu, não é, ler 1, 2, 3 vezes, ou leu uma primeira vez, já pôde entender os 3 níveis. O primeiro nível é o nível epidérmico do texto. Está aqui na pele do texto. Né? É o nível que você consegue sacar, então, quem são as personagens, qual é o enredo, qual é o espaço. Na verdade, uma das personagens, elas deambulam onde elas estão. Esse é o primeiro nível do texto. É o momento mais ali, pessoal, concreto, que a gente consegue perceber personagens, enredo, espaço e coisas, então, que a gente materializa na nossa mente. O segundo nível de leitura é o que a gente chama, então, de nível intermediário. Nesse nível, pessoal, intermediário, concorrem 2 elementos. Todo texto tem. É a tese versus a antítese. Tá? Então eu tenho aquilo que se defende dentro do texto e aquilo que se combate dentro do texto. As famosas tese e antítese. Tese é o que se defende. A antítese, na verdade, é aquilo que vai contra a tese. É a antitese. Todo texto tem. E o nível profundo é aquilo que, na verdade, o autor procurou fazer com que você comprasse em termos de ideia. É a ideia que o autor quer vender para você. Tá? É a ideologia. É o momento mais abstrato de tudo, não é? É o momento mais abstrato de tudo, é o momento mais hermético. O texto literário, ele vai ter os 3 níveis de leitura, pessoal, indefectivelmente. Quando nós estamos diante de um texto técnico, também tem os 3 níveis de leitura, mas quando a gente chega no segundo nível, a gente já, de vencida, já consegue, então, entender o terceiro nível. E o Fiorin, ele sempre lança a mão de um conto do Monteiro Lobato, né? Uma fábula do Monteiro Lobato, para poder exemplificar isso, que é a que eu vou usar agora com vocês. Que é a fábula, então, do galo e da raposa. Alguém conhece a fábula do galo e da raposa aqui? Ele começa lá, um velho galo matreiro, né, tal. Então, o galo, quando ele viu uma raposa, ele tratou logo de subir numa árvore. O que o galo e a raposa têm de diferentes, queridos? O galo come a raposa? Não, né? Normalmente é o contrário, né? Normalmente é o contrário, pô. No mundo da natureza, né? Normalmente é o contrário. Dentro da cadeia alimentar, então, o galo, ele passa a ser, então, o quê? Alimento da raposa, né? Então, por isso, a raposa sobe, então, lá numa árvore e fica ali. O galo fica ali quietinho, né? A raposa chega para ele, ô, seu galo, por favor, desce daí, meu amigo. Onde já se viu? Porque subir aí nessa árvore, você está vendo lá os animais todos em paz, tranquilos, se abraçando. Desce daí, vem me dar um abraço fraterno então, meu irmão. Aí o galo é esperto, né? O galo não é bobo nem nada. Daí o galo fala para ele, é verdade? Sim, a raposa diz. Todos os animais estão se abraçando, se beijando, estão na maior paz aí então, né? Estão na maior paz. Vamos também aí entrar em paz. Venha para cá, me dê aquele abraço fraterno, seu galo. E o galo, muito esperto, olha lá para frente e consegue enxergar então 2 cães, 2 cachorros que estão vindo. Ele fala para o galo então, para a raposa, né? Ó, dona raposa, já que os animais estão todos em festa, estão alegres, felizes e contentes, façamos o seguinte, vamos esperar os 2 cachorros chegarem, aí todo mundo se abraça junto. Daí termina o Lobato, né? Ouvindo falar de cachorro, dona raposa tratou logo de fugir. Saiu fora, né, pessoal? E daí toda a fábula tem um conteúdo moral, e o Monteiro Lobato termina, contra a esperteza e meia. Muito bem.
Quais são os 3 níveis de leitura de um texto como esse? É um exercício bacana, pessoal, para a gente aprender a gostar de ler. É um exercício extremamente importante, bacana, legal, para a gente começar a gostar de ler. Qual que é o primeiro nível? Quando a gente percebe os elementos palpáveis do texto, né? Ali a gente tem o galo, a raposa, tem a floresta, tem a árvore, tem os cachorros. A gente consegue notar, então, ali dentro desse espaço da narrativa, os elementos mais palpáveis. Tese e antítese. Bom, a tese é, para cada um eu tenho uma tese, né? Por exemplo, para a raposa, a tese é de que os animais estão em paz. A antítese é, como é que eu vou fazer o galo acreditar nisso? Como é que o galo vai acreditar? É a antítese, porque o galo não acredita que os animais estejam em paz. Portanto, eu tenho uma outra tese do galo, que é, na verdade, o contraponto para a antítese da raposa. O galo dizendo, peraí, dona raposa, os animais estão em harmonia, coisa nenhuma, pô, é mentira tua, né? Ele não disse isso com todas as palavras, o galo, mas ele imaginou lá então. Eles não estão contentes, os animais não estão se abraçando, se beijando dessa maneira, dessa forma, então não acredito. Não acredito. Enquanto a raposa está ali, na sua falsidade, né? Se vocês perceberem, ambos estão agindo de maneira estão agindo com falsidade, para tentar, então, um conseguir aquilo que quer do outro, não é? A raposa comer o galo, e o galo se livrar, portanto, das garras da raposa. Muito bem. Então, a ideia de cada um passa pelo âmbito da ironia, não é? Um é irônico, então, com o outro ali, para poder alcançar os seus desejos, os seus desígnios. Muito bem. Agora, quando o galo consegue se desvencilhar da raposa, falando dos cães que estão chegando, para todos se abraçarem juntos, já que os animais estão mesmo em paz, aproveitar, portanto, esse momento de uma fraternidade ali maior, então a raposa vaza, cai fora, né? A raposa acaba por sair fora. E daí a gente chega, portanto, no nível ideológico. O nível ideológico é contra a esperteza, esperteza e meia. O galo teve que ser mais esperto do que a raposa, que é o símbolo da esperteza, para poder então vencê-la. Olha aí, quanta coisa a gente conseguiu entender. Os 3 níveis de leitura, né? O Fiorin e o Platão sempre dizem isso, né? Olha, professor, a melhor maneira é partir por essa visão de incentivo à leitura através dos 3 níveis de leitura. Porque o aluno se sente, então, aí com poder de leitura. Porque ele não leu, pessoal, aquela leitura não significativa ou apenas decodificativa, né, pessoal? Decodificadora, que 70% da população leitora brasileira, olha lá, estou falando 70% dos brasileiros, não. 70% dos que leem no Brasil só leem até o 2º nível de leitura. Triste isso. Só até o 2º nível de leitura. E o restante não consegue entender a ideologia presente no texto. Daqueles que leem. Quando a gente entende a ideologia por trás do texto, gente, o poder que isso dá é uma coisa maravilhosa. Então quer dizer que a leitura pode dar poder? Pode. A leitura dá o poder, pessoal. Dá independência, dá autonomia para a gente. Então a leitura tem esse poder fundamental de nos dar autonomia. Só para lembrar mais um, pessoal, já partindo para as conclusões, não sei se vocês já que mencionei o Machado no início. O Machado tem, na verdade, um apólogo, um conto, né, em que objetos acabam por dialogar. Se na fábula eu tenho, então, os animais dialogando, no apólogo eu tenho os objetos dialogando. Muito bem. Então eu tenho o famoso apólogo do Machado de Assis, que é um apólogo entre a agulha e a linha, não é? Então ali, em determinado momento, a agulha e a linha começam a conversar. E uma tentando ser superior à outra, né? Aí a agulha fala, olha, eu sou superior a você, dona agulha, dona linha. Porque eu, na verdade, vou abrindo os caminhos para que você venha atrás e eu ir passando. Então quem é mais importante aqui? Eu. Aí fala, não, eu e mais eu, diz a linha, sou mais importante do que você. Porque você apenas abre o caminho, mas quem vai, na verdade, costurando o vestido da baronesa sou eu. Você não fica no vestido da baronesa. Não, mas sem eu, que abro os caminhos, não tem espaço para você entrar. Tá bom, então vamos resolver esse problema então, dona Agulha. A questão é a seguinte, depois de costurado o vestido da baronesa, quem vai para a festa? Eu.
a linha, eu vou para a festa, no vestido da baronesa. E você? Você vai voltar lá para a caixinha de agulhas. Não é que a agulha passa a pensar? E passa a refletir? Aparece uma personagem fora da história, né? Ali um elemento fora da história, que é uma voz, pessoal, para trazer à tona justamente a ideia da moral da história, que diz assim: um velho professor de melancolia disse: eu também tenho sido agulha para muita linha ordinária. Né? Ou seja, muitas vezes nós abrimos caminho para o outro e o outro às vezes não dá nem bola para a gente. Né? A gente vai lá, indica o fulano para determinado emprego, né? Apresenta o amigo para os outros amigos, mas aí nunca mais olha para a gente. Então é que ele vai dizer: eu também tenho servido de agulha, aberto os caminhos para muita linha ordinária, que não vale a pena, né? Quanta coisa a gente consegue aprender daí. Olha o nível ideológico lá no fundo. Primeiro nível, a agulha, a linha, no momento então de costura, né? Em que elas estão ali, portanto, para ver quem na verdade vai ao baile. Qual que é a tese e a antítese? Cada uma tem a sua. A tese da agulha é que a agulha, ela é mais importante do que a linha. Não é? Consequentemente, a linha, ela, na antítese, ela é menos importante do que a agulha. Muito bem. Qual que é a tese da linha? A linha diz: eu sou mais importante do que a agulha. Porque, na verdade, quem vai para o baile no vestido da baronesa, depois de o vestido ter sido costurado, sou eu. E não a agulha. A agulha volta lá para a caixinha, para o ostracismo, para a caixinha das agulhas. Mas eu vou, então, lá para a festa, né, junto com a baronesa. Muito bem. Esse é o segundo nível de leitura, né? Agora, o terceiro é esse que a gente descobriu. Portanto, de que muita gente tem servido de agulha, aberto os caminhos para gente que às vezes não vale a pena. Olha como que é legal, na verdade, a gente perceber isso, né, pessoal? E outra coisa interessante, na medida que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo outros textos dentro de outros textos. A isso nós chamamos de intertextualidade. Gente, desde a elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, uma das coisas que mais tem sido prolatada, né, é justamente o fato de que nós devemos partir do texto. Professores de língua portuguesa, sobretudo, devem partir do texto, inicialmente. Essa é a função, é do texto ao texto, né? Então não é um ensino tradicional da gramática somente, ele vai existir, ele tem que existir, ele deve existir, mas a motivação deve vir a partir, na verdade, do texto. É esse momento, pessoal, que o professor de língua portuguesa, por exemplo, deve fazer aquilo, não só incentivar, né? Não é? Mas é a motivação. Ler com os alunos, perceber se eles estão entendendo. É um processo de comunicação que deve, na verdade, levar em conta o feedback. Deve levar em conta se o outro está entendendo ou não. Não é? Então, esse é o fator fundamental.